Olá! Bom, hoje então a gente dá continuidade à nossa leitura literária da Bíblia, conversando um pouquinho sobre Jeremias. Bem, o Jeremias teria vivido cerca de um século depois do Isaías. Nós conversamos sobre o livro de Isaías no mês passado, vou deixar link aqui no card para vocês darem uma olhadinha, mas então, Jeremias foi o profeta escolhido por Deus durante aquele período em que a Babilônia ameaçava e depois conquista Jerusalém. É um período periclitante mesmo. E assim, Jeremias foi incumbido de uma tarefa pesadaça. A gente já chega lá, mas então, é dito que o Jeremias ouve o chamado de Deus quando ele era bem jovenzinho. Aliás, Deus teria escolhido Jeremias quando ele ainda estava no ventre. Mas ele ouve o chamado na adolescência mesmo, ele tinha 16, 17 anos no máximo. Ele nasce em uma cidadezinha que fica ao norte de Jerusalém, uma cidadezinha chamada Anatote. Seu pai, Ilquias, era um sacerdote lá naquela cidadezinha. E inclusive existem alguns estudiosos que dizem que se você pegar a linhagem desta família do Jeremias e puxar para trás, você vai chegar a Moisés. O que é bem curioso, porque a conversa inicial que Deus tem com Jeremias, né, durante o chamado, é bem parecida, né? Lembra bem, né? A conversa que ele teve com Moisés lá no comecinho. Mas tá, grosso modo, a missão que Deus dá a Jeremias é a seguinte: fazer o povo de Judá se arrepender por anos e anos de descumprimento das leis de Deus. Então vamos lá. A essa altura do campeonato, nós já passamos da metade da Bíblia, certo? Pois então, não tá fácil para Jeremias. Esse pessoal tá lá de novo descumprindo as leis. Tá trabalhando no sábado, tá adorando Baal, fazendo sacrifícios humanos. Eles chegam, inclusive, a sacrificar os próprios filhos. Deus não tem essa paciência toda, não. E Jeremias está lá para transmitir seu ultimato. Mas vamos voltar um pouquinho. Quando Deus chama Jeremias, né, ele tem lá seus 16, 17 anos, num primeiro momento, tá lá ele igualzinho a Moisés, dizendo coisas do tipo: não tenho roupa apropriada para fazer esse tipo de coisa. Eu sou muito novo, né? Eu sou só um moleque de 17 anos. E eu nem sei falar em público, né? Fico nervoso, gaguejo. E o Senhor tá lá dizendo isso aqui, ó. Não digas que és jovem, pois onde eu te enviar, irás. O que eu te mandar, dirás. Não tenhas medo, pois eu estou contigo. Vê, eu ponho minhas palavras em tua boca. Hoje eu te estabeleço sobre povos e reis para arrancar e arrasar, destruir e demolir, edificar e plantar. E aí Deus meio que faz uns testes ali com Jeremias, né? Faz o garoto ter umas visões. Então primeiro ele vê uma amendoeira ou algo assim, e depois ele vê uma panela, né, sendo despejada, é uma panela fervente, né, cujo conteúdo está sendo despejado sobre as terras do norte. Tudo certo, né? O garoto vê tudo aquilo e Deus diz isso aqui, ó: viste bem, pois estou alerta para cumprir minha palavra. E aí Deus começa a dizer para Jeremias todas as desgraceiras que vão acontecer no norte, né? Ele começa assim, ó: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes do país. Vou recrutar todas as tribos do norte. Oráculo do Senhor. Oráculo do Senhor é o Jeremias, né? Mas a questão é a seguinte, né? Deus começa, né, dizendo que a desgraça se derramará primeiro pelo norte, vai se espalhar pelo país. E é uma ladeira abaixo. Entenda que a tarefa de Jeremias é a de tentar reconverter o pessoal de Judá. E para isso, ele profetiza a destruição de Jerusalém pelos babilônios. A tarefa de Jeremias envolve relembrar o povo da aliança com Deus, fazer com que eles se arrependam e voltem a observar as leis. E aqui tem um detalhe para a gente prestar atenção. Para quem está lendo a Bíblia de forma corrida, como é o nosso caso, né, esse ciclo de arrependimento, restauração, esquecimento, castigo, repeat. Tudo isso parece muito repetitivo mesmo, mas é que a gente precisa lembrar também de que a gente está falando de uma distância de gerações. Olha só, o Jeremias é profeta cerca de um século depois de Isaías, lembra disso? Pois bem, quantas gerações nós tivemos aí? Me digam aí nos comentários o que vocês acham disso, mas me parece que o que nós temos aqui em Israel, pelo menos um dos problemas, seria ali uma falha da educação dos filhos, não? Então olha só, como é que eu passo por uma desgraceira lascada, me arrependo, me corrijo e não passo isso para os meus filhos e netos? Pelo menos não de forma efetiva, hein? A coisa vai se diluindo de geração para geração e chega um momento em que, sei lá, meu bisneto de repente está lá adorando Baal e sacrificando meu tataraneto. Tem alguma coisa muito errada aí nessa linha do tempo, não? Bom, então tá lá Jeremias profetizando morte e destruição.
povo não tá gostando disso. Aí olha só, primeiro o Jeremias será motivo de chacota. Dali a pouco você tem um pessoal que começa a se movimentar na intenção de matar o Jeremias. Esse baderneiro que só profetiza desgraça, né? Que é isso? Perceba que Jeremias estava incomodando. E incomodado também, né? Então ele procura Deus e vai lá se queixar, né? Poxa, eu tô aqui profetizando, né? Passando adiante a tua palavra e olha o que os caras estão fazendo comigo. E a resposta de Deus é simplesmente, olha só, te prepara, que você ainda não viu nada. Você ainda vai sofrer ataques muito mais dolorosos ao longo da sua missão. E Jeremias, coitado, faz o quê? Chora. Ele, inclusive, entra pra história como o profeta chorão. Mas, gente, na boa, vamos lá. Olha a desgraceira que Deus mostra pra ele. Olha o que ele já sabe que vai acontecer com aquele povo. Ele tá lá, de boas, cumprindo a missão que Deus lhe deu, de avisar a galera o que é que vai acontecer. E assim, seria uma boa, se não fosse pedir demais, que eles, né, se lembrassem da aliança, se arrependessem dos seus pecados. Mas é que tá. Arrependimento é uma parada que tem que ser genuína. Afinal de contas, arrepender-se da boca pra fora, qualquer um se arrepende, né? Mas e aí, ó, se coloque no lugar de Jeremias. Pensa no desespero do cara que precisa transmitir este recado. E o povo tá lá assim, não, o que é esse cara aí, esse Jeremias com essa negatividade tóxica, né? Tem mais que morrer mesmo. Aí olha só, Jeremias assume essa missão jovenzinho de tudo. Um menino de 17 anos, ó, para pra pensar aí no que é que você fazia quando você tinha 17 anos. E ele era visivelmente um menino sensível, né? Ele se sensibiliza com a desgraceira que vai acontecer com aquele povo, né? Com o destino do povo. Será que Jeremias era emo, né? Fica aí o questionamento. Mas então, resumindo, você também choraria numa situação dessa, não? Moisés não choraria, né? Ele derreteria todos aqueles ídolos, né? Misturaria na água e faria o povo beber aquilo ali. Mas não Jeremias, né? Jeremias chora, ele era um menino bom, coitado. Enfim, Deus não quer saber de suas lágrimas. Manda ele voltar lá e continuar profetizando as desgraceiras do porvir. E lá vai Jeremias. Olha, ele vai ser espancado, amarrado em um tronco. Depois ele vai ser jogado em uma cisterna lamacenta e aí o pessoal vai fechar aquela cisterna. Vai passar um tempo ali. Não tá bom pro Jeremias, não. E ainda por cima surgem os difamadores. Os profetas do bem. Aqueles que só dizem aquilo que o povo quer ouvir, né? Só coisa boa vai acontecer com eles. E tem um cara específico desses aí chamado Ananias que, mano do céu, esse cara irrita. Tem um momento em que as tropas babilônicas estão se aproximando perigosamente. Eles estão avançando em direção a Jerusalém. Tipo, lascou. E aí Jeremias está só observando aquilo e pensando, é agora. E vai lá falar com o povo de novo. Mas dessa vez ele resolve ser mais dramático. Então o que ele faz? Ele pega um jugo de bois e prende no seu próprio pescoço para ilustrar o que é que os babilônios vão fazer com eles. Mas aí que tá, nós temos um tweetzinho aqui pra gente prestar atenção. Se eles se renderem ao rei da Babilônia, eles ainda terão uma chance. Então olha só, o exército dos babilônios está chegando. Se eles não se renderem, eles serão todos mortos. Então Jeremias sugere a rendição mesmo, caso contrário a cidade inteira será destruída. E nesse meio tempo de quebra, ele ainda vai denunciar os falsos profetas, tipo esse Ananias aí. E aí o que vai acontecer? O povo vai ficar pé da vida com Jeremias, mais uma vez, né? Porque olha só que negócio é esse de rendição. Aí Ananias aproveita o momento, vai lá dramaticamente também, arranca o jugo do pescoço do Jeremias, quebra aquele negócio no chão para ilustrar o que Deus fará com o jugo dos babilônios. E aí esse cara aí vai profetizar que Deus vai acabar com o jugo dos babilônios em 2 anos. Olha só, a gente vai sofrer pra caramba por 2 anos, mas aí Deus vem aí e resolve. E quando esse cara diz isso, ele será ovacionado pelo povo. Aí Deus vai lá, chama Jeremias e diz pra ele, olha só, volta lá, vá lá falar com o Ananias e diga a ele que eu não vou usar um jugo de madeira não, eu vou usar um jugo de ferro. Não vai dar pra ele fazer aquela coisa dramática de arrancar do pescoço do cara e jogar no chão e não. E Jeremias vai mais longe, hein? Ele profetiza também pro Ananias que ele vai morrer em 1 ano. Ele não vai ter a oportunidade de aguentar 2 anos para ver se Deus vai fazer aquilo que ele tinha profetizado. E esse será o castigo de Ananias por ter incitado o povo contra a vontade de Deus. Quem tá lá transmitindo a vontade de Deus é Jeremias mesmo, ele tá sendo, né, execrado. Mas então, Ananias realmente contrai óbito em 1 ano, hein? Bom, dito e feito.
Os babilônios avançam, atacam Jerusalém, matam geral, e aí os que sobrevivem, né, serão levados em cativeiro para a Babilônia. E aí o que acontece? Esses sobreviventes vão desesperadamente conversar com Jeremias, vão pedir perdão para ele. Eles reconhecem que foram os idiotas que deveriam ter dado ouvidos a ele, se arrependido e tudo mais. Mas tem alguns deles que estão meio que bolando uma fuga da Babilônia. Então eles vão pedir conselhos pro Jeremias, né? Vão perguntar pra ele, pra onde você acha que a gente deve ir e tudo mais. E aí a única coisa que Jeremias diz a eles é o seguinte, olha só, não vão para o Egito. Aí sabe o que acontece? O povo vai ficar injuriado com ele de novo. Porque aparentemente já estava tudo certo para eles irem pro Egito. E assim, eles não só voltam a descontar toda a raiva deles em cima de Jeremias, como eles meio que vão amarrar Jeremias e levá-lo junto pro Egito. Eu não sei vocês, mas eu não estava esperando por este plot twist aqui. Esse trecho do livro me pegou de surpresa. Coitado do Jeremias. E ainda por cima é dito que ele meio que morre no Egito um tempo depois. Mas ó, verdade seja dita. Nem só de desgraças, né, vivem as profecias do Jeremias, né? Tem um momento ali pelos capítulos 30, 31, na verdade 29, 30 e 31, em que Deus vai falar através de Jeremias para os exilados na Babilônia que ele trará seu povo de volta depois de 70 anos. 70 anos, hein? Faça os cálculos aí de quantas gerações serão possíveis ter aí até lá. Bom, olha lá o que ele diz, né? Assim será a aliança que farei com Israel. Naquele tempo futuro, oráculo do Senhor, volto a dizer, é o Jeremias. Colocarei minha lei em seu peito e a escreverei em seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Já não terão de instruir-se uns a outros mutuamente, dizendo, tens de conhecer o Senhor, porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão. Pois eu perdoo suas culpas e esqueço seus pecados. Só dali 70 anos, hein? É essa profecia aqui, ó, que está no capítulo 31, esse trechinho que eu acabei de ler para vocês, então, é esta profecia aqui que vai dar esperança aos israelitas após a queda de Jerusalém. E aí, bem, do capítulo 40 em diante, a gente vai acompanhar os desdobramentos aí da queda de Jerusalém. É aqui que a gente vai ler sobre aquele pessoal que se rebela contra os babilônios, procura Jeremias, achando que ele super aconselharia todo mundo a ir pro Egito, só que não. Mano, vocês passaram pelo êxodo, o que vocês estão fazendo querendo voltar pro Egito? Bem, matação teimoso pra caramba. Vão pro Egito, carregam Jeremias junto, e uma vez lá no Egito é lógico que eles vão quebrar a cara de novo. O julgamento de Deus segue a todo vapor. E no capítulo 52, que é o último capítulo do livro, né, o capítulo de encerramento, que nós temos é meio que um panorama de como todas as profecias de Jeremias vão se concretizar. E é isso. Coitado de Jeremias. Ele cumpriu sua missão da melhor forma que pôde, mas não foi ouvido. Bom, pelo menos a parte dele, ele fez. Ele foi profeta por cerca de 40 anos, e simplesmente não conseguiu, por mais que insistisse, fazer o povo escolhido entender que aquilo que ele proferia, na verdade, era a vontade de Deus. O que comove na história de Jeremias é a sua resiliência. Ele sofreu pra caramba nas mãos dos israelitas, né? Aquele povo que ele estava tentando, né, fazer acordar. Ele sofreu calúnia, difamação, ameaça de morte, espancamento, prisão. Foi levado para o Egito contra a sua vontade. Olha, mas nada disso quebrou sua confiança em Deus e em sua mensagem. Mesmo naqueles momentos em que ele se sentia desesperado e procurava por Deus ali, enfim, ele desabafava e logo retomava a sua missão. Não é fácil ser profeta desse povo, não, ainda mais dos exilados na Babilônia, hein? Mas é isso. No mês que vem a gente conversa sobre Lamentações, que até onde eu sei é uma continuação direta de Jeremias, mesmo porque aparentemente Lamentações também foi escrito por Jeremias. Na verdade, assim, Jeremias tinha um secretário chamado Baruque, que era um escriba. Então, pelo menos parte deste livro é dito que foi ditado a esse cara, né? E quem escreveu, colocou no papel mesmo, foi Baruque. Aqui no comentário histórico-cultural da Bíblia tem um trechinho interessante a respeito do livro propriamente dito de Jeremias, né? Eles dizem o seguinte, olha só, o livro de Jeremias é um dos poucos livros proféticos da Bíblia que faz menção explícita a escrever as palavras que Javé transmitiu para o profeta. Aí, olha só, Jeremias foi auxiliado nessa tarefa por Baruque, um escriba profissional.
Então, lá no capítulo 36, versículos de 2 a 4, Baruque realmente é mencionado, né? Nesta passagem, a palavra traduzida por livro é um termo genérico para qualquer documento escrito e, naquela época, significava um rolo. Rolos de papiro eram usados no Egito desde o terceiro milênio e o clima no Egito permitiu a preservação e recuperação de inúmeros documentos. Mais para baixo eles dizem o seguinte, ó, o pergaminho de pele de animais era muito menos usado durante o período do Antigo Testamento, mas era conhecido. Então, na época de Jeremias, século 7 a.C., né, você já tinha meios de realmente registrar por escrito aí tudo que deveria ficar para a posteridade. Ele teve a ajuda de Baruque. Baruque, inclusive, tem um livro de sua própria autoria aqui também pra gente ler, né? Já já a gente chega lá, no mês que vem a gente conversa então sobre Lamentações, certo? Então é isso. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.